Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Eu queria meditar na palavra do Senhor, enquanto os irmãos vão contemplando aí essa bela criação de Deus, né? Então eu queria meditar num versículo aqui maravilhoso, né? De Marcos 16:15. Eu queria ir um pouquinho mais além desse versículo para poder despertar os irmãos, né, meus irmãos? É com muita urgência, meus irmãos. Os irmãos precisam despertar, precisam acordar. Marcos 16:15. Vamos lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Em meu nome, glória a Deus, vamos lá. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Esse versículo, todavia, nós entendemos que é a ordenança de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que é a ordem de Cristo a qual ele deixou. Só que, porém, Jesus estava falando com quem aqui nesse versículo? Com os discípulos. Quando Jesus falava com os discípulos, o que tinha acontecido antes? Jesus tinha já sido entregue à cruz, tinha sido crucificado. Jesus, ele agora já tinha ressuscitado. Neste exato momento aqui que eu estou lendo, essa palavra que eu li, a qual nós conhecemos muito bem, foi quando Jesus, então ele já estava na sua partida. Então ele deixou a autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos. Em nome de quem? Em nome de Cristo. Ele deixou a ordem. E a ordem nós conhecemos muito bem, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem, forem batizados, serão salvos. Mas aos que não crerem, já estão condenados. Então nós conhecemos muito bem, meus irmãos, que Jesus deixou essa ordem para a igreja, pregar o evangelho. E é uma tristeza, meus irmãos, que poucos estão querendo pregar o evangelho. Glórias a Deus. E nós vemos muitos arrumando desculpa. Muitos arrumam desculpa. Vamos perceber e entender mais sobre essa palavra. Será que pregar o evangelho é um chamado? Deus chamou só evangelistas? Deus chamou só missionários? Será que Deus não chamou pastor? Será que Deus não chamou membros de igreja, de congregações? Ou será que Jesus falou especificamente só para os discípulos daquela época? Vamos entender? Em João 8,31, a Bíblia fala quem que são os discípulos. Jesus falou assim: se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então quem que é o discípulo? O que permanece na palavra. Você tem permanecido na palavra de Cristo? Você que diz que é evangélico, diz ser um servo, uma serva de Deus, você tem permanecido na palavra de Cristo? É sim a resposta?
Então por que você não está pregando o evangelho na rua? Por quê? Ah, eu não tenho chamado. Ah, Deus não me deu o dom da palavra. Meu irmão, só tem uma coisa que eu quero dizer. Você que não está pregando evangelho, você está perdido. Você que não está pregando evangelho, é porque você está arrumando justificativa. É porque você não quer deixar o conforto. Sinto muito. Jesus, ele falou, ide. Ele não deu, como que eu posso dizer? Não deu a escolha. Ele não perguntou, ele deu uma ordem. Então nós temos que cumprir essa ordem. Ah, eu não tenho caixa de som. Meus irmãos, não existia no tempo de Jesus, não. No tempo dos apóstolos não existia também caixa de som, não. A caixa de som é um privilégio que nós temos hoje, que ela nos ajuda a espalhar melhor a mensagem do evangelho. Mas no tempo de Jesus, meus irmãos, era voz, era na voz, entendeu? Então nós que temos a caixa de som hoje, não é porque nós pregamos, não é porque você não tem a caixa de som que você não vai pregar. Glória a Deus. Então vamos entender bem. Jesus ele falou para os discípulos pregar o evangelho, certo? Ah, eu sou levita. Então você não tem que pregar o evangelho, não? Você não é discípulo de Cristo, não. Você não segue. Tá bom, então você não vai ser salvo. Porque se nós não estivermos seguindo a Cristo, não vai ter salvação. Só vai ser salvo quem seguir Jesus. E outra coisa, levita? Quem que é levita? Não é o povo da tribo de Levi? Tem brasileiro levita? O brasileiro ele não é brasileiro, não, ele é levita. Sabe, é umas coisas, meus irmãos, que o povo inventa. É umas coisas que Satanás ele inventa para justamente deixar o povo com a mente confusa, cauterizada. Então, meu irmão, se desperta o quanto ainda há tempo e prega o evangelho. Prega a palavra de Deus. Jesus não perguntou se eu queria pregar o evangelho. Não perguntou se você queria pregar. Então todos que seguem Jesus têm que pregar o evangelho, todos. Ou seja, com um folheto, ou seja, pregando para uma pessoa no seu trabalho, ou seja, pregando para uma pessoa dentro do ônibus quando você vem do seu trabalho, ou seja, na empresa onde você trabalha, pregar para uma pessoa. Tinha uma empresa que eu trabalhei, que meu patrão ele dizia que ele era evangelista, de título, porque a Assembleia de Deus gosta de dar título para as pessoas. Só que meu patrão nunca foi para a rua pregar o evangelho. Lá na empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho 3 vezes, mas durante o meu trabalho eu estava pregando para as pessoas, para quem eu tinha oportunidade. E eu preguei muito para o meu irmão, porque eu trabalhei muito com ele lá. Eu pregava a palavra de Deus lá dentro da empresa. Só que meu patrão, ele me deu só 3 vezes a oportunidade e depois não deixou mais, porque a palavra que eu pregava, talvez, não sei o que é. E, irmãos, a gente não tem justificativa não. Nós não temos desculpa não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você tá nesse canal, meus irmãos, não é em vão. Deus levantou esse canal aqui, tá bom? Eu entendo que Deus levantou esse canal, né? E me deu a responsabilidade para mim ajudar os irmãos a evangelizar. Então os irmãos que estão nesse canal, a qual você está vendo esse vídeo agora, se você não caiu nesse canal em vão, tá bom? Se você está nesse canal e você não evangeliza, então começa hoje. Hoje. Ah, eu vou esperar comprar uma caixa. Não. Você vai pregar com a sua voz. Seja numa praça, seja para o vizinho, que seja para sua família, seja para o seu amigo. Não é amanhã. Nós somos chamados para hoje.
Então, especificamente, é para você que está aí agora me ouvindo. Irmãos, não vamos perder tempo não, meus irmãos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus não é leviano como nós. Porque nós achamos que nada tem a ver. Ah, não tem nada a ver. Tudo nós levamos na brincadeira. Deus não brinca não, meus irmãos. Deus quer salvar almas. Deus não está preocupado se vai ser com a garganta que você vai pregar, se é com o microfone que você vai pregar, se é com folheto. Importa que o evangelho seja pregado. Então você que está nesse canal, você não vai ser inocente diante de Deus se você pregou, se você não pregou o evangelho. Porque os vídeos que os irmãos vê aí, tudo para edificar a fé dos irmãos, mas um intuito maior é incentivar, é trazer incentivo para os irmãos estar aí pregando o evangelho. Entendeu, meus irmãos? Então pega a iniciativa que nós, os pregadores de rua, estamos tendo aí e coloque em prática. Coloque em prática. Quando você tiver condição de ter a caixa de som, você compra. Mas enquanto você tiver a oportunidade de você não pregar, vai ser cobrado. A alma que sentou do seu lado, a pessoa que sentou do seu lado dentro do ônibus, você tem que pregar. Meu irmão, tira as barreiras, a vergonha. Abra a voz e prega em alto som dentro do ônibus. Prega nos terminais. Irmãos, eu não tinha caixa de som não quando Deus me chamou para pregar o evangelho não. Mas o Senhor... E também eu não era uma pessoa, digamos que corajosa não. Eu era muito tímido. Eu fui um jovem muito tímido, meus irmãos. Muito tímido. O Senhor, Ele transforma. Ele transforma o ser humano, mas para isso tem que ter a iniciativa, entendeu? Então, como que eu comecei? Eu fui para a rua. Quando o Senhor falou comigo para mim pregar o evangelho, eu estava numa praça, malhando, fazendo exercício físico nessa praça. Glória a Deus, aleluia. Glória. Então, meus irmãos, eu estava numa praça quando Deus falou comigo para mim pregar o evangelho. Eu estava numa praça malhando, fazendo barra. Eu era evangélico, eu era obreiro. Os irmãos que não sabem aí, qualquer hora eu vou contar essa história. Eu vou lá na praça onde tudo começou, né? Para poder relembrar e contar esse testemunho para os irmãos. Para os irmãos que não sabem, eu fui ungido a diácono. Eu tinha um título, na verdade, de diácono. Eu tinha carteirinha de membro, derramaram o óleo sobre a minha cabeça. Eu tinha um brochezinho colado assim no meu blazer. Eu abria culto, pregava a palavra de Deus. Eu só não vivia a palavra de Deus. Um dia o Senhor falou comigo que eu estava na praça. Ele falou que eu estava perdendo tempo. Perdendo tempo porque eu estava malhando quando na verdade ao meu redor almas se perdendo. Olha só como que Deus falou. Eu vendo as almas se perdendo. Homem com homem, mulher com mulher. A polícia dando surra nos jovens lá na praça e eu lá malhando. E eu falando que era servo de Deus. E eu peguei e falei, Senhor, transforma a vida dessas almas. E aí aconteceu que um dia eu estava lá malhando, e eu malhava e o Senhor estava falando no meu coração. Malhava e chorava. Chegou um momento que eu escutei a voz do Senhor falando dentro de mim. Você está perdendo tempo. Eu não consegui mais malhar não, meus irmãos. Parei de malhar. Estava acontecendo um culto na praça. O culto da Deus Amor na praça. E eu chorando, falando com Deus e orando. E era um dia de sábado. Só sei que domingo eu não voltei na praça. Segunda eu voltei na praça já com a Bíblia na mão. E comecei, não sabia pregar evangelho não. Eu abordei um jovem. E eu sentei no banco da praça com ele. Fiquei falando da palavra de Deus para ele. E assim eu comecei e não parei mais. Isso foi há 5 anos, 4 anos, não sei. Antes do canal. Muito tempo. Foi um tempo depois que eu fui começar com o canal. Então, meus irmãos, nós não temos
temos tempo a perder não. E assim eu preguei nessa praça na voz, em alto som. Eu pregava em ônibus, sem caixa de som. Pregava em terminal de ônibus, né, na voz. Logo o Senhor me deu condição de eu comprar um megafone de pilha. Eu comprei um megafone de pilha. Comecei a pregar nas ruas, nas feiras, fui para as feiras. Mas antes de ter o megafone, eu peguei a caixa de som do meu irmão emprestada, uma caixinha pequena, igual que o irmão Fagner Matos usa. E eu pregava dentro das feiras. Ela era uma calça de uma caixa de alça desse jeito assim, ó. Glória a Deus. Ela era uma caixa de alça assim, ó. Eu colocava ela no ombro, né? E ia com o microfone pregando dentro da feira. Então, meus irmãos, mais uma vez, eu sinto muito se você não está pregando evangelho, mas você está vivendo a palavra de Deus. Se ouve a palavra de Deus, sua vida está em ordem com Deus. Você está aqui ouvindo a pregação, mas você não está pregando nas ruas, meus irmãos, não está fazendo o ID. Sinto muito, meus irmãos, sinto muito. Apartai-vos de mim, malditos que praticam iniquidade. No último dia o Senhor vai lançar fora. A quem muito é dado, muito é cobrado. O Senhor, ele distribuiu talentos. Ele deixou os talentos. Entendeu? Ele distribuiu talentos. A uns ele deu 1, a outros ele deu 5, a outros ele deu 10. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós vemos na parábola que aquele que tinha 5, ele multiplicou para 10. O que tinha 3, multiplicou para 6. E o que tinha 1, ele enterrou. Então você que fica arrumando justificativa, porque eu fui chamado para ser levita. Você foi chamado para ser levita, você foi chamado para servir a Deus, pregar o evangelho. Se você é discípulo de Cristo, você tem que pregar o evangelho. O foco, o intuito é salvação de almas. Louvor é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, louvar a Deus não é um talento qual Deus deixou para você ganhar almas, mas é com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o louvor que salva, o louvor é para louvar a Deus. Todo ser que tem fôlego, louve a Deus. Não é para ganhar dinheiro, não é para poder... isso não é obra. Obra Jesus já fez na cruz. A obra de Deus foi feita em Cristo. E a nossa obra é crer em Jesus e obedecer. Tá bom? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a partir de hoje, faz um propósito. A primeira pessoa que você encontrar, você vai pregar para ela. E a partir de hoje, você não vai perder mais tempo, não vai perder mais oportunidade. Vai pregar o evangelho do Senhor por onde você passar. Pede ao Senhor coragem, pede ao Senhor ousadia. Se for possível, pede a oração dos irmãos. Vem aqui no canal, fala: irmãos, ora por mim, porque eu quero pregar o evangelho. E eu preciso de coragem, valentia, ousadia, eu não tenho. Pede a oração que os irmãos oram, vamos orar. Nós fomos levantados nesses últimos tempos para tocar trombeta, entendeu? Tem os que foram levantados com o dom de pastorear, sim. E existem os que foram levantados para pregar o evangelho, sim, também, como uma atalaia. Cada um tem uma vocação. E você que assiste aí, você tem que pregar o evangelho. Pregar o evangelho, Jesus vocacionou a todos discípulos. A todos discípulos. Você vê até as mulheres, as Marias, anunciando as boas novas que Jesus tinha ressuscitado. Elas anunciaram, elas foram as primeiras a anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Então, meus irmãos, não percam tempo. Sinto muito. Se você está aí acompanhando meu canal e não prega o evangelho na rua, não evangeliza, está perdendo tempo. E o Senhor, ele vai requerer de cada um de nós. O Senhor vai requerer de cada um. Então vamos parar de ficar arranjando desculpa, tá bom? Vamos parar com isso. Deus não toma o culpado por inocente. Quem sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Quem sabe que tem que pregar o evangelho e não prega,
peca contra o próprio Deus. Você que está aí parado, sentado, vendo as almas se perdendo e não prega, você está pecando contra Deus. Você está deixando de fazer o que Deus ordenou. Você que fica aí só olhando nós pregando, fica criticando, falando que está errado isso e aquilo, você está pecando contra Deus, porque Deus nos levantou com uma missão. Nós somos como uma voz que clama no deserto, pregando: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Tá bom? Então nós não somos pastor, não estamos aqui para encher a igreja, mas nós estamos aqui para preparar o caminho para a volta do Senhor, a qual ele virá com poder e grande glória e não tardará. Então, meus irmãos, essa é a hora, esse é o momento de se despertar, de pregar evangelho. O ide não é conforto não, o próprio nome ide já fala ide, vai, ou seja, vai. Então, para ir tem que deixar o que? O conforto. Para ir nós entramos num desconforto, e isso o templo gospel, o templo evangélico não proporciona. O templo ele proporciona conforto, comodidade e deixa as pessoas acomodadas. Então vamos sair desse conforto, desse acomodismo. Vamos pregar o evangelho a toda criatura, sem perca de tempo, dentro, fora de tempo. Ora, se santifique, seja firmes e constantes, porque a perseguição vai vir mesmo. Se não estiver sendo perseguido, meu irmão, sinto muito. Você não está no caminho certo, não. Sinto muito. Se você está confortável, você não está no caminho certo, não. Se você está confortável, é porque tem alguma coisa errada. Se as pessoas te bajulam demais, é porque alguma coisa está errada. Jesus fala no livro de Mateus 15, que os vossos pais, eles faziam elogios aos falsos profetas. Então veja que o verdadeiro servo de Deus, ele não é elogiado. Os que estão sendo elogiados, eles não são os verdadeiros servos de Deus, porque quem são elogiados são os falsos profetas. Então é isso aí, meus irmãos. Vamos deixar o conforto, orem, se revistam das armaduras de Cristo, para poder resistir qualquer mal que há de vir, para poder resistir a qualquer perseguição que venha, tá bom? Não vamos olhar para os lados. Se alguém se levantar contra, deixa ele falando sozinho, tá bom? Não dê ouvidos ao diabo e pregue o evangelho. E detalhe, se não tiver amor, nada adianta, viu? Não adianta não. Você tá achando que é só pregar o evangelho? Tá achando que é só fazer alguma coisa para ser visto por Deus? E naquele dia ele falar que você fez alguma coisa? Não. Tem que amar as almas, tá? Se você não amar as almas, você vai abandonar o barco. Se você não amar as almas, passar um ano, quem sabe 6 meses, quem sabe 2 anos, você vai começar a olhar e falar: não, mas peraí. Você vai começar a arrumar caroço, angu, né? Vai começar a arrumar justificativas. Vai começar a arrumar problema onde não tem. E aí é onde muitos abandonam, né? O trabalho de evangelismo. É onde muitos têm abandonado. Por quê? Porque não tem o amor verdadeiro ao próximo, às almas. E não está amando a Deus acima de todas as coisas, mas antes está amando mais a própria vida, né? Então, se não tiver amor, como Paulo falou, nada adiantaria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? E não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo a ser queimado, né? Não adiantaria de nada. Então, meus irmãos, ore pedindo a Deus, tá bom? E Ele te direcionará em tudo. Ele te ensinará, Ele te guiará. E assim você vai passar a amar verdadeiramente as almas e ao Senhor. Glória a Deus. Espero que você se encoraje,
Não fica só olhando, não fica, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E vocês que têm visto aí esse trabalho aí, é porque Deus está cobrando de vocês que vocês façam o mesmo. Se levantem, pecou, levanta e anda, se arrepende, confessa e deixa, porque não é hora de perder tempo mais não. Você que está aí perdido aí, nem tem visto os evangelismos, está sentindo de voltar para a presença de Deus, volta enquanto é tempo, não perca tempo, se arrependa, pede força ao Senhor e Ele vos dará. Amém? Fiquem todos com Deus, na graça do Senhor Jesus, Salvador, e a paz seja convosco. Glória a Deus.